príncipe Charles III ganhou da mãe, a rainha Elizabeth, mais que o direito ao trono. A monarca deixou ao filho mais velho uma fortuna que ultrapassa o montante de 2 bilhões de reais. O editor de Internacional, Marcelo Favalli, está aqui ao vivo no estúdio do Jornal Jovem Pan e procurou investigar o tamanho do patrimônio do rei. É muito dinheiro, hein, Favalli? Boa noite, Daniel. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. 2 bilhões é um presente de mãe, né? No caso aí, ele também ganhou a coroa. Eu tive a ajuda da imprensa britânica, porque o rei Charles III, como chefe de Estado e soberano da coroa britânica, ele não precisa dar conta do seu imposto de renda. Então, o London Times, o The Times, que é um dos jornais importantíssimos do Reino Unido, fez ali uma pesquisa bastante minuciosa e publicou estes números aqui, presumidamente, a fortuna do rei que vai ser coroado sábado, 600 milhões de libras. Isso numa cotação de hoje dá em torno de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Ele é um dos homens mais ricos do Reino Unido. Mas de repente a fortuna dele mais do que dobrou. Porque em setembro do ano passado, com a morte da mãe, ele automaticamente é proclamado rei. A cerimônia de sábado é apenas a coroação, é algo simbólico, ele já é rei desde o momento da morte da mãe. E ele ganhou da mãe herdados 360 milhões de libras. Isso daí ultrapassa, como o Daniel falou, 2 bilhões de reais na cotação de hoje. Mas espera aí, agora a gente tem que olhar para o Charles como pessoa física e pessoa jurídica, tá? Como o rei e como uma pessoa comum. Porque ele, como empresário, filântropo, ele também tem um dinheiro próprio que não pertence à coroa. Eu vou resumir aqui. Enquanto rei, ele perdeu bastante dinheiro, principalmente 17 milhões de libras, no divórcio com a princesa Diana. Isso aqui foi uma indenização que a coroa pagou, então, para a ex-mulher do agora rei Charles. Mas, enquanto rei, ele antes de rei era duque da Cornualha, desde os 21 anos de idade, e então ele passou a ganhar ali rendimentos daquela região que fica no extremo sudoeste da ilha. Aliás, quando ele se torna duque da Cornualha, a região tem ali um salto de visitação, de turismo, de investimentos, e ele fica com uma parte do dinheiro. O PIB e a coroa, eu já chego lá. Agora, vamos olhar aqui para a pessoa jurídica Charles, que ele tem investimentos, ele tem propriedades que não são as propriedades como monarca. A coroa é super valiosa, as joias da coroa, ele não pode vender isso. O castelo de Windsor, que era o preferido da mãe dele, o castelo de Buckingham, que é o grande símbolo da coroa britânica, isso não pode ser vendido pelo monarca, tá? Pertence a ele de uma forma mais indireta. De forma direta, ele tem investimentos, ele tem propriedades privadas. Vamos dar uma olhada no seguinte. Olha uma lei que surgiu há 700 anos, remonta ao século XV, que é a lei da independência financeira. Então alguém no século XV pensou o seguinte, olha, vamos pegar uma parte do PIB, então, da Inglaterra, antes de ser o Reino Unido como nós conhecemos, e vamos dar uma parte para o rei e para a rainha, para que eles tenham um certo conforto financeiro. Isso existe até hoje, equivale a 6 libras por cidadão britânico por ano. Claro, não faz muita diferença para uma família doar ali 6 libras por cada um dos seus integrantes. Mas quando você junta para a família real, é muito dinheiro. E isso equivale, então, a uma fração, uma parcela do PIB do Reino Unido. Para quem deve estar pensando o seguinte, olha, sustentar a família real deve custar um dinheirão para a economia britânica. Custa, mas tem a contrapartida. Olha esse número que ele é bastante impressionante, tá? A família britânica injeta na economia britânica, por ano, também dados presumidos, algo em torno de 8 bilhões e meio de reais. Eu fiz a conversão aqui para ficar mais palatável para a gente o número. Como assim rende? Porque todo mundo vai assistir a coroação, todo mundo assistiu aos casamentos do filho do Charles. Isso fomenta o turismo. Então, milhares de pessoas vão para Londres, comem em restaurantes, se hospedam em hotéis. Isso entra para a economia. Vão comprar souvenirs. Isso entra para a economia. Num cálculo que isso vale por ano 8 bilhões e meio de reais. E custa para os cofres públicos 1 bilhão e 800 milhões de reais na conversão que eu fiz aqui. Ou seja, Daniel Caniato, manter viva e avivada uma família real no Reino Unido está
saindo no lucro para os cofres públicos. Será que a gente faz um plebiscito e aposta na monarquia, hein, Favale? Bom, tá aqui. Eu não estou fazendo campanha para ninguém, mas a ideia tá aqui, tá bom? Tá certo. Marcelo Favale trazendo as últimas informações, inclusive cobertura especial no sábado com toda a equipe de internacional da Jovem Pan News.